Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriam os nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que neste domingo se reúne conosco para fazermos o quarto dia da nossa Via Luzes, aonde nós nos encontramos com os discípulos de Emaús. Diante deste domingo da Quaresma, convido você a se unir conosco em oração, para que durante todo este dia possa estar em nosso coração as passagens da liturgia que iremos meditar na Santa Missa e também a passagem da Via Luzes. Bom dia. Bom dia. Que nós possamos nos consagrar neste momento ao coração de Jesus e de Maria. Sagrado coração de Jesus e de Maria, consagro a minha mente, as minhas palavras, o meu corpo, o meu coração e a minha alma, a fim de que a tua vontade se realize hoje através de mim. E a segunda leitura hoje, que está muito rica e que faz a gente entrar para este movimento do Advento. Hoje nós vamos entrar para a terceira semana do Advento. Já a palavra de Deus fazendo com que cada um de nós vigie. E vamos para ela. São Paulo vai falar a carta a São Tiago. E nós vamos ouvir o que ele quer nos dizer hoje, para que possamos compreender toda a liturgia de hoje. Ela é o foco para toda a compreensão. Você, como disse a Lu, que vai à Santa Missa, vai ouvir todas as leituras. E para você que nos acompanha e que já tem o hábito de ler todas as leituras, de meditar, e escrever até aquilo que já chama atenção, o próprio Espírito já vai levando você àquilo que Ele quer falar ao teu coração. E vamos para a segunda leitura de hoje. Leitura da carta de São Tiago. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos,
Tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, que falaram em nome do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E aqui São Paulo falando a São Tiago, mostrando para cada um de nós a vinda, né, que é para nos preparar. Como um agricultor prepara a sua terra e espera a chuva da primavera ou do outono. Assim nós devemos nos preparar. E São Paulo vem dizer: e ficais firmes e fortalecei vossos corações, como nós víamos ontem, né? Naquele movimento de amor. Amar o próximo, amar todas as realidades que vêm ao nosso encontro, para que nós nos abramos a Jesus que está às portas. Porque aquele que ama, espera. E olha só que continua dizendo São Paulo, porque depois de ele falar, fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Jesus que está chegando e quer que nós nos preparemos para a sua chegada. Que cada um de nós possa ir se preparando nessa dinâmica, né? Nessa dinâmica que essa segunda leitura e também essa terceira semana do Advento está nos levando, para que nós nos preparemos, porque Jesus está às portas, logo ele irá nascer. E nós precisamos estar sempre muito atentos. Por quê, Débora? Mas vem outros natais, nós não sabemos se vem outro Natal. Nós não sabemos se nós vamos ter outro Natal e se vamos chegar a este Natal. Nós não temos essa certeza. A certeza que nós temos é o agora. Nós não temos a certeza daqui a pouco, que se nós vamos chegar ao meio-dia, se nós vamos chegar tarde. Então é esse preparo, é saber se preparar, buscar a Eucaristia, é estar unido com Jesus em sua palavra. E eu sei que isso eu já falei também, né, do que me chamou a atenção, o livro do Cassiano, né, do monge Cassiano, já da antiguidade, é um livro muito profundo, espiritual. E ele fala nesse livro que Jesus voltará à sua segunda vinda neste tempo. É o tempo do Natal, é o tempo da Páscoa. Nesses grandioso tempo, Jesus vai usar disso para voltar. E como nós estaremos nos preparando? Como nós temos preparado todo ano para este tempo que nós estamos a viver? Como está a nossa vida? Como está a nossa realidade interior? Nós precisamos olhar para o interior, preparar, nivelar nossas veredas, como diz a passagem também que vai falar, aplanar, deixar tudo ajeitado, procurar cuidar daquilo que nos pertence, que é nós mesmos. Então, nós precisamos aplanar as veredas que estão dentro de nós, que muitas vezes se levanta porque nós não cuidamos do nosso interior. Deixamos dominar os vícios dentro de nós, né, do pecado original, tanto o orgulho, quanto a inveja, quanto a tristeza, a luxúria, a avareza. São tantos os vícios que ficam... a gente nem olha, não se trabalha. E o que acontece nesse tempo em que estamos fortes? Mexe tudo, né? Mexe, daí nós não sabemos lidar, nós culpamos outros, como diz São Paulo aqui, a Tiago vai falar, julgamos os outros, e ele pede para tomar cuidado, porque Jesus está às portas. Então, cuidemos, né? E de encontro com tudo que você trouxe, vem também auxílio à primeira leitura, né? Para aqueles que já estão neste movimento de lutar, de se olhar, de reconhecer. A primeira leitura vem falar, fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, vede ao vosso Deus, é a vingança que vem,
é a recompensa de Deus. É Ele que vem para nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos do surdo. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. E aqui confirma não, mas vem dando o link, né? Por isso que eu peguei essa leitura hoje, Sim. né? Também vós firmes e ficai firmes e fortalecei os vossos corações, né? Então, tanto a primeira leitura como o Salmo, todas elas vão dando este vigiar, né? Esperar porque Jesus está às portas. E que bom, né? Que bom que nós estamos unidos, que nós estamos abrindo os nossos olhos para essa realidade que está chegando até nós. E nós precisamos enxergar dentro de nós o que nós estamos fazendo conosco e quais são as minhas escolhas. As minhas escolhas se resultam nas consequências. As consequências. Chega o final do ano, as consequências vêm, né? Sim. Chega o final do ano, chega a Páscoa. Quantas pessoas a gente vê com grandiosas tribulações nesse tempo? Porque foi as escolhas. As escolhas sempre há uma consequência. Então nós víamos ontem Maria Madalena, a escolha dela de ir ao encontro de Jesus e ganhou o grandioso presente de enxergá-lo, de ser a primeira a ver Jesus, né? Ressuscitado. Então, também tem consequências boas quando nós optamos e fazemos escolhas em Deus. Nós vamos ter recompensas boas também, né? E hoje nós vamos ver o caminho de Emaús, né? Na quarta estação de hoje, o caminho de Emaús. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa vida remistes o mundo. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com a morte de Jesus na cruz, seus discípulos ficaram com medo e decepcionados. Tinham medo de morrer como Jesus e, por isso, procuraram se distanciar de Jerusalém. Estavam desanimados e sem esperança. A tristeza impedia-os de dar importância ao que as mulheres e alguns dos discípulos contaram sobre o sepulcro vazio. Mas Jesus caminha com eles. Os discípulos sentem-se atraídos pela palavra e pela companhia do novo caminhante. Jesus anda conosco pelos caminhos da vida. E quantas vezes nós não o reconhecemos? Está também nas pessoas famintas, sedentas, forasteiras, nuas, doentes e prisioneiras. Olhemos para essa realidade e percebemos o que nos afasta deste presente onde o Senhor está e que quer se comunicar conosco. Quantas vezes nós caminhamos anos e anos e não sentimos a presença de Deus, né? Não sentimos e nos desviamos. Santa Teresa, Madre Teresa, ela teve sua primeira experiência com o Senhor e depois de 40 anos que ela teve a outra. Mas ela ficou com aquela primeira experiência em seu coração e não desviou-se.
permaneceu fiel na sua aridez profunda que teve. Lembrei dela agora. E quantos de nós, como os discípulos aqui, na primeira dificuldade já abandonam o caminho. Por causa daquele, por causa daquela, por causa... Coloca-se tantas realidades. E essas pessoas, como eu havia falado ontem, são instrumentos de Deus na nossa vida, seja quem for, para nós enxergar nós mesmos. Enxergar como estamos, como nós nos relacionamos. E muitas vezes nós não estamos diante de pessoas que muitas vezes é como nós, mas que no fundo são como nós. Trazem os seus vícios, só que estão longe de Deus e nós muitas vezes discriminamos, né? Trazem suas histórias feridas. Sim, trazem suas histórias feridas. Marcas. E nós muitas vezes julgamos e já condenamos. E é algo tão profundo, tão no nosso sistema, né? Eu vi essa semana na liturgia Adão e Eva, né? Que ambos, acho que começou ali o julgamento, né? De falar que foi o outro, de colocar culpa no outro e não olhar para si mesmo e dizer, não, foi eu mesmo que fui atraída, assumir a sua própria realidade e não julgar o outro, né? E isso vem vindo milenar, né? Isso já vem no nosso DNA espiritual, eu acredito. E nós não se damos conta. E nessa vez, eu fui olhar e disse assim, nossa, como isso é enraizado profundamente e quanto a gente tem que se vigiar para não julgar alguém, por ser diferente da gente, né? E isso tudo a gente precisa indo aprendendo, né? Aprendendo, porque também lembrei essa semana de Sodoma e Gomorra, né? Também, que não encontrou, o anjo não tinha encontrado ninguém, só o irmão de Ló, né? Lá, e mandou sair daquela cidade, porque todos já estavam totalmente contaminados e vivendo todas as orgias possíveis. Agora a gente vê nessa nossa sociedade do jeito que está. E hoje o que a gente pode fazer para não julgar é rezar, né? Rezar. Porque muitos se desviam como se desviaram os discípulos de Emaús por causa das tristezas, por causa dos sofrimentos, por causa dos traumas, né? Quantas realidades a gente vê e que foi se distanciando porque sofreram e não aprenderam a viver o sofrimento. Jesus, ele nos ensina a viver cada sofrimento como expiação para todos os meus pecados, sabendo que atrás de cada sofrimento há uma realidade de pecado que muitas vezes nós estamos nessa dinâmica e não conseguimos enxergar. Débora, não é só pecado, tem pessoas tão boas sofrendo. Mas essas pessoas boas, se elas estão unidas a Jesus, elas expiam os seus próprios pecados da sua própria linhagem e também de muitas pessoas, né? Sofrem por aqueles que não sofrem. Como tem uma música, né? Amar por aquele que não ama, né? É adorar Jesus por aqueles que não adoram. E sofrer por aqueles que ainda não aprenderam a sofrer, para encontrar Jesus no seu sofrimento. O sofrimento nos ajuda a encontrar com o Senhor e mudar de vida. Que cada um de nós aprendamos que Jesus está conosco em cada sofrimento em que nós vamos viver, como ele esteve aqui com os discípulos de Emaús. Só que os nossos olhos precisam se abrir à sua presença, que está junto de nós. E creio que você, meu irmão, minha irmã, que já vive dentro da liturgia, que bebe da liturgia, percebe a presença de Deus já mais frequentemente em sua vida. Que você possa permanecer assim e crescer nessa grandiosa
intimidade com o Senhor. E eu creio que para essa intimidade tem essa canção, né, amor? Fica, Senhor, comigo. Sou fraco e te abandono, preciso de ti para não cair. Porque o Senhor conhece a nossa humanidade, o Senhor conhece primeiramente as nossas feridas, e quanto mais nós saímos de nós, como você trouxe, para olhar para o outro. Então façamos dessa canção a nossa oração, para que o Senhor possa, permanecendo conosco, os nossos olhos possam se abrir, os nossos ouvidos possam compreender, para experimentarmos ainda mais esse amor. Que Jesus possa se fazer presente ao nosso lado, neste caminho que nós trilhamos, o caminho de Emaús hoje, mas no caminho da nossa própria história, da nossa vida. Cantemos juntos. Fica, Senhor, comigo. Fica, Senhor, comigo. Preciso de tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma muito pobrezinha deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor, então, quietude profunda oração. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha, seja meu único abrigo. Quero sua companhia
Muito preciso ouvir-te, Senhor, tanto desejo amar-te. Fica meu grande amor. Meu grande amor, fica comigo. Esse grandioso amor que está presente conosco e quer que nós sintamos sua presença. E todo o mar agitado entra na calmaria. Quando nós entramos para o presente e o encontramos, tudo fica calmo ao nosso redor, porque Ele é a paz, né? Ele que traz essa paz ao nosso coração. Nós que vamos caminhando em sua direção, mais vamos experimentando dessa paz que Ele nos traz. Que pela intercessão de nossa Mãe Maria, porta do céu, ela possa nos ajudar neste momento, né, a pedir as preces, né, pedir aquilo que precisamos e intercedendo por cada um de nós, passando à frente de cada realidade que nós estamos a viver. Como em Emaús, rezemos para que o Senhor permaneça conosco e digamos: ficai conosco, Senhor. Quando os dias ficam pesados e o desânimo toma conta, Ficai conosco, Senhor. Diante das frustrações da vida e da sociedade, Ficai conosco, Senhor. Quando a estrada é longa e parece difícil caminhar, Ficai conosco, Senhor. Para que o nosso coração se aqueça, Ficai conosco, Senhor. para acolhermos a palavra de Deus em nossa vida, Ficai conosco, Senhor. Por todos os corações que se unem a nós, para que possam encontrar a fortaleza em nosso Senhor, para que possam encontrar com a sua presença, nós pedimos. Ficai conosco, Senhor. E eu lembrei aqui, né, para acolhermos a palavra de Deus em nossa vida. Porque os discípulos que seguiram Jesus, eles acolheram a palavra de Deus. E no momento da tribulação, da dificuldade, quando eles estavam desanimados, voltando para casa, Jesus vai pertinho deles e lembra eles da palavra, né? Lembra eles de quanto que aquela palavra que eles ouviram agora faz eles abrir os olhos, faz eles abrir os ouvidos e enxergar Jesus que estava ali com eles. Olha a importância da palavra de Deus em nossa vida, o quanto ela nos aproxima de Jesus, né? O quanto que nós vamos sendo purificados quando nós vamos quando estamos nessa direção de acolher a palavra dele, porque daí o verbo vai se fazendo carne dentro de nós e nós vamos compreendendo todo o mistério que nos é dado como salvação, né? E vamos lá. Pai Santo, vosso Filho caminhou com os viajantes de Emaús, acolheu suas angústias, explicou as Escrituras e fez seu coração arder. Que o mesmo Cristo permaneça em nossa casa, escola e trabalho, para aquecer o que está frio, animar os tristes e nos conduzir à verdade. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela ressurreição de Cristo, Guardai-nos na luz, ó Santa Mãe do Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém. Aleluia. E lembrando que amanhã nós estaremos unidos com vocês novamente. No nosso 5º dia da nossa Via Luz, às 7 horas da manhã. E para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá no canal. Compartilhe o vídeo antes que me cobrem e eu esqueça de novo. Compartilhe o vídeo, manda para 2, 3 pessoas
para também dar também, estão fazendo atrás da câmera aqui, estão fazendo para dar o joinha. Dá o joinha, não esquece de sair sem dar o joinha embaixo do vídeo ali certinho, tá? Se eu não me engano, é embaixo da Débora, que tá o joinha ali. Então dá o joinha. E muito obrigada a cada um de vocês que está unidos conosco, rezando. Pela intercessão de nossa Mãe Maria, recaia sobre você e sobre todos os teus pedidos no dia de hoje a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações, que diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abrirão os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do